Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Só de ler esse versículo, a gente já consegue ouvir Deus falando conosco, não é? Você que está aí precisando de uma palavra, precisando de uma resposta, recebe esse versículo em nome de Jesus. Eu vou ler de novo. Este é o tipo de versículo, esta aqui é o tipo de palavra que não deve nunca sair do nosso coração, que deve ficar gravada, sabe, na tábua do nosso coração, como disse Davi, ou escondida mesmo. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E logo cedo, quando eu acordei, eu fiquei perguntando a Deus que palavra o Senhor queria falar inicialmente no programa de hoje. E o Senhor hoje trouxe à minha memória esse texto: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deixa eu explicar inicialmente para você o que significa reter, né? O que significa reter? Você sabe que nós podemos ter dois tipos de ações. A gente pode escolher dar, soltar, ou a gente pode escolher segurar, reter. É aquilo que a gente segura, é aquilo que a gente não deixa ir, é aquilo que a gente se apropria. Em outra versão, na versão NVI, vai dizer assim: apeguemo-nos firmemente à esperança da nossa confissão. O que o escritor aos Hebreus está querendo dizer para nós é que a gente não pode, de maneira nenhuma, abrir mão. Olha que a epígrafe desse texto fala sobre a exortação a perseverar na fé. O escritor aos Hebreus exorta os irmãos a perseverar na fé. Glória a Deus. Porque nós somos tendenciosos a esquecer logo das promessas de Deus. Nós somos tendenciosos a querer desistir de toda e qualquer situação. Por quê? Porque é mais fácil desistir do que lutar. É mais fácil desistir do que perseverar. É mais fácil desistir do que pagar o preço para alcançar o cumprimento da promessa. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. É muito simples, é algo muito lógico, né? Situações vêm na vida da gente para nos fazer desistir ou não acreditar naquele que fez a promessa. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo aos irmãos é: irmãos, vocês não confessaram a vossa esperança? Vocês não confessaram a vossa esperança? Então retenham firme essa confissão. Se apeguem no que vocês confessaram, no que vocês disseram que acredita, no que vocês disseram que confiavam. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é: segurem, se apeguem ao que vocês confessaram que acreditava. Ou seja, não deixe a esperança de vocês se esvair. Não deixe a esperança de vocês se acabar. Mas retém, segura firme essa confissão. Porque o escritor sabia que o inimigo muitas vezes nos tenta, né? E quantas vezes nós olhamos para a situação, está tão difícil que a gente diz assim: eu não tenho mais esperança. Lá atrás, nós tínhamos uma esperança tão viva, tão fervorosa, quando tudo está no início das coisas. E a gente diz: eu não desisto de jeito nenhum.
Eu só saio daqui quando eu receber a minha bênção, quando eu receber a minha vitória. Eu só vou sossegar enquanto no dia que eu alcançar o cumprimento da promessa. Lá no início das coisas. Mas aí o tempo vai passando, né? A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Aí a gente parece que demora, e a gente diz, Deus está demorando, não aconteceu nada, não está acontecendo nada. E a gente começa a deixar a nossa esperança morrer. A gente começa a deixar a nossa esperança se acabar. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é: vocês precisam segurar firme aquilo que vocês confessaram. Fique à vontade. Então, tem pessoas que têm muita facilidade em começar com todo o entusiasmo, com toda a disposição, mas passa um pouquinho de tempo, ele já não quer mais. Ele já não acredita mais. E aí ele começa a dizer: eu não acredito, não vai acontecer, eu não estou vendo nada, a situação é sempre a mesma. Entra ano, sai ano, e eu tô aqui nessa mesma situação. Entra mês, sai mês, e eu tô aqui nessa mesma circunstância. O Senhor está vendo você dizer que não tem mais esperança. Tem hora que a gente faz um raio-x da situação e a gente pensa, a gente duvida até que Deus possa fazer algo. Não é assim? E é por isso que o escritor aos Hebreus nos exorta. Ele diz: retenham firme a esperança que vocês confessaram. Até porque a nossa esperança, ela não se acaba quando a gente morre, como diz o mundo. A nossa esperança é Jesus, e Jesus está vivo, ele ressuscitou. É mais motivo para não perdermos a esperança. E ele termina dizendo assim: porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Fiel é o que prometeu, minha irmã. Eu posso até te prometer alguma coisa e esquecer, como normalmente aqui eu esqueço. Às vezes os irmãos dizem: irmã Jaqueline, coloca aquela música. Às vezes não dá tempo, é verdade. Muitas vezes não dá tempo. E às vezes eu termino esquecendo, porque eu sou humana, eu sou falha, tem um monte de coisa na minha cabeça. Pessoas que me conhecem: irmã Jaqueline, dá para você fazer isso ou aquilo? Eu digo: dá. Só que aí termina os dias se passando e eu me esqueço de fazer. Quem sabe alguém que você conhece já te prometeu, mas se esqueceu do que te prometeu. É igual político, né? Quando quer ganhar, aí promete mundos e fundos. Aí parece que quando ganha, dá uma amnésia. Ele esquece do que ele prometeu para o povo. Só que Deus não sou eu e nem é você. Deus não é igual a mim, Deus não é igual a você, Deus não é igual a essa pessoa que lhe prometeu e lhe esqueceu. Deus não é político, ele não promete e depois de dias ou depois que ganha campanha tem amnésia. Não, Deus é Deus. O escritor lá em Números vai dizer que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não cumpriria ou falaria e não faria. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é fiel, minha irmã. Ele é fiel. Passe o tempo que passar, ele é fiel. Porque a gente costuma dizer assim: a promessa só se cumpre no tempo. É verdade. A promessa se cumpre no tempo. Só que tem duas vertentes dentro desse tempo. Existe o tempo que é o tempo de Deus para cumprir a promessa, e existe o tempo em que eu preciso estar preparado para o cumprimento da promessa. E muitas vezes a gente se apressa, muitas vezes a gente sai do lugar, muitas vezes a gente se precipita, e fazendo isso a gente volta para o final da fila. A gente retarda o cumprimento da promessa. Mas não é que Deus não seja fiel, não é que Deus fale naquilo que ele diz. É que nós, como seres humanos falhos, fazemos com que os planos de Deus sejam retardados. Mas se você ficar no lugar, se você não se precipitar, se você não colocar, como nós costumamos dizer numa adagem popular, se você não colocar os carros na frente dos bois, fiel é o que prometeu.
E no tempo dele, ele vai cumprir aquilo que ele te falou. No tempo dele, ele vai executar aquilo que ele te prometeu. A Bíblia diz: passam-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E é por isso que, escrevendo para Jeremias, ou falando para Jeremias, lá no livro do profeta Jeremias, o Senhor chama Jeremias e diz: Jeremias, o que é que tu vês? E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Sabe qual é a tradução original dessa palavra aqui? Velar significa vigiar. Era como se Deus estivesse dizendo: eu vigio a minha palavra para cumprir. Eu vigio a minha promessa para cumprir. Ou seja, Deus está sempre atento àquilo que Ele falou para os seus filhos. Eu e você, às vezes, não somos vigilantes. Alguém nos fala e, de repente, a gente esquece. Não é? Tem pessoas que me prometem as coisas, depois de um tempo voltam e dizem assim: olha, vim aqui cumprir o que eu te prometi. Eu digo: nem lembrava mais. Às vezes a gente nem lembra mais das promessas de Deus e se entristece, desanima, para no meio do caminho. Você até pode ter esquecido do que Deus te falou, mas Ele não esqueceu. A sua memória pode ter sofrido algum tipo de prejuízo e você, por um momento, esqueceu do que Deus te disse. Irmã, mas faz tantos anos. Irmã, mas eu era menina. Irmã, mas eu era novo convertido quando Deus me disse. Você esqueceu. Deus não. Segura firme a confissão da sua esperança, aquilo que você confessou, que você disse com a sua boca: eu acredito que Deus vai cumprir. Segura firme nisso, porque fiel é o teu Deus que prometeu. Depois dessa muralha, o Senhor cumprirá essa promessa.